Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui com o tema de estatística e o tópico de medidas de tendência central, moda média e mediana. Tá? Esse é um vídeo com a explicação da atividade 1 do caderno do aluno da terceira série do ensino médio, é o caderno volume 4, quarto bimestre, tá bom? Então vamos lá, a atividade é o seguinte, ó. Eu tenho aqui um texto introdutório, tá? Esse texto é importante para a gente deixar claro um conceito de estatística, como é que ela é utilizada. Então, olha só, o texto é o seguinte: quantas barragens existem no Brasil? De acordo com a Agência Nacional de Águas, ANA, que tem a responsabilidade de consolidar o relatório de segurança de barragens, o Brasil tem pelo menos 24.092 barragens, com diferentes usos. Elas podem ser utilizadas para a produção de energia elétrica, contenção de rejeitos de mineração, disposição de resíduos industriais ou múltiplos da água, né? A ANA, no entanto, afirma que esse número pode ser maior. Sua compilação depende de que os órgãos responsáveis pela fiscalização das barragens cadastrem as estruturas no sistema de dados do governo. Então, vou parar aqui no segundo parágrafo, tá? Então, a estatística, normalmente quando a gente vai utilizar a estatística, a gente está estudando um determinado conjunto de elementos. Nesse caso aqui, o conjunto de elementos são as barragens, tá, brasileiras. Então, vou fazer uma bolinha aqui, um diagrama, tá? Então, dentro dessa bolinha estão todas as barragens brasileiras. Então, vou chamar esse aqui de conjunto A. Dentro desse conjunto vão estar quem? As 24.092 barragens, tá? Então, o que acontece? Se eu for analisar as informações das 24.092 barragens, tá? Então vou chamar todas as 24.092 barragens, que eu chamo de elementos na estatística. Se eu utilizar todas as informações de todas as barragens para realizar a estatística, eu vou falar que eu estou fazendo a estatística em cima da população. Tá, população. Agora, se eu for utilizar apenas parte desses 24.000, tá? Ou for pegar apenas algumas barragens para analisar as informações, eu falo que eu estou analisando uma amostra das informações. Tá bom? Aí, em seguida, ele fala assim, ó, no segundo parágrafo. A ANA, que é a agência que fiscaliza, né? Ela afirma que esse número pode ser maior, ou seja, não são 24.000, tá? Pode ser 25.000, 26.000, não tenho a certeza. Então, eu vou considerar que esses 24.000 é uma amostra do total de barragens brasileiras. Tá? Eu não vou considerar aqui a população, porque ele fala que existem mais do que 24.000. E eles não têm o controle de todos, eles não têm a certeza desse número. Tá? Então não vou considerar que o 24.000 é a população, são todas as barragens brasileiras. São apenas algumas, a maior parte, mas algumas. Aí depois no terceiro parágrafo ele fala assim, ó, o número de barragens com certeza é maior. A maior parte delas, 24.000, são barragens de pequeno porte, em propriedades rurais, diz Fábio Reis, da Febragil. Dessas, mais de 24.000 barragens, cerca de 4,5 mil obedecem os critérios da Política Nacional de Segurança de Barragens, PNSB, e, portanto, devem ser fiscalizadas regularmente. Mas, de acordo com a ANA, sobre muitas delas, não há informações suficientes para saber se também deveriam receber agentes. De acordo com a ANA, existem 7.171 barragens de diferentes usos no estado de São Paulo. Dessas, 74 são de contenção de rejeitos de mineração e 20 se enquadram nos critérios da PNSB, conforme tabela a seguir. Então, para as barragens estar no critério da PNSB, tem que utilizar esses critérios, né? Altura maior ou igual a 15 metros, volume de 3 milhões de metros cúbicos, resíduos perigosos e dano potencial associado médio e alto. Então, tudo isso daqui é só uma contextualização do exercício, tá bom? Então, a segunda parte do exercício é uma tabela, essa tabela aqui. Então, notem que o texto fala de 24.000 barragens, beleza? E eu tenho aqui uma tabela apenas com 19. O texto menciona 20, mas são apenas 19. Tá bom? Agora, se no texto ele tivesse dando a certeza que 24.000 é o total de barragens no Brasil, então eu chamaria esse 24.000 de população. Tá? E a gente vai analisar informações de 19 delas, que vai ser uma amostra, ou seja, vai ser um pedacinho desses 24.000. Tá bom? Então tem aqui a primeira coluna, eu coloquei uma sequência numérica, né, das barragens. A segunda coluna, o F, que é o
unidade federativa aqui, né, que é São Paulo, município, minério principal, altura, volume e categoria de risco. Beleza? Aí no item A, ele fala o seguinte, ó. Considere a exploração de todos os tipos de argila do estado de São Paulo. Qual é o valor da altura da barragem que mais se repete? Tá? Então, o que eu fiz aqui? Na coluna minério principal, eu separei somente os que são de argila. Tá? Ele fala qualquer tipo de argila. Então, eu separei todos que têm argila. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... são 10 barragens de argila que estava na tabela, tá? Então o que eu fiz? Eu separei aqui os tipos de minério que é argila e ele pede para a gente analisar aqui, ó, qual é o valor da altura que mais se repete. Quando eu falo o valor que mais se repete, eu estou trabalhando a moda. Tá? A moda é o valor que mais se repete. A altura é a tabela do lado aqui, ó. Coloquei as informações em ordem crescente, tá? E eu tenho aqui uma barragem que tem 5 metros, outra que também tem 5 metros, uma de 12, 14, 15, 15, 18, 20, 23,8 e 25. Então, eu estou analisando essa coluna aqui. Tá? Eu tenho que olhar aqui dentro desse conjunto, isso daqui é um conjunto, tá? Que são as informações das alturas das barragens. E eu quero saber qual o número que mais se repete. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 5 que repete 2 vezes. Vou colocar aqui embaixo, ó, o 5 repete 2 vezes. E eu tenho 15 que também repete 2 vezes. Tá? E quando eu tenho apenas um elemento que, repete, que tem maior número de repetição, a gente fala que esse elemento é a moda. Tá? Conforme nesse caso aqui eu tenho 2 elementos que têm maior número de repetição, eu falo que essa é uma informação bimodal. Tá? O 5 e o 15. Ele possui 2 modas. Beleza? Notem que os demais números só têm uma repetição. Tá? Então a moda eu vou analisar qual que é o elemento que tem maior número de repetição. Nesse caso, conforme são 2, uma amostra, os elementos, a amostra que eu peguei aqui é bimodal, tá bom? Aí no item B ele fala assim, ó, qual é a média de altura das barragens indicada na tabela? Então ele já pede, ele pede para a gente calcular a média das alturas. Então, vou pegar de novo aqui a coluna das alturas das barragens e eu vou calcular a média. Como é que eu vou calcular a média? Primeiro, eu vou somar todos os números aqui, ó. 5 mais 5 mais 12. Vou somar todo mundo aqui, ó. Tá aqui, ó. 5 mais 5 mais 12 mais 14 mais 15 mais 15, 18, 20, 23,5 e 28. Tá? Depois que eu somei todo mundo, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos elementos tem. Eu já contei aqui do lado, eu vi que são 10, né? São 10 linhas. Então eu vou dividir o resultado por 10. Tá? Então a média eu somo todo mundo que ele está pedindo, no caso aqui a altura, né? Eu vou somar todo mundo e vou dividir por 10, que é o número de elementos, tá bom? N, número de elementos. Elementos do conjunto, né? E escrevi errado. Não tem problema. Então o que eu fiz? Eu vou somar todo mundo. Deu 152,58. Tá? Tá aqui, 152,58. E agora eu pego esse 152,58 e divido por 10, que ficou 15,25,8. Tá bom? Então esse 15,25,8 é a média das alturas das barragens, tá bom? Lembrando que são as barragens de argila. E por fim, no item C, ele fala assim, ó, conforme a tabela, qual o valor central do volume das barragens apresentadas. Então, quando eu falo de valor central, eu tenho a média, eu tenho a moda ou eu tenho a mediana. Beleza? Conforme tem muito número quebrado, eu vou deixar a média para vocês calcularem. Lembrando que a média eu vou ter que somar todo mundo que está aqui, ó, na coluna barragem, volume, né? Eu vou somar todos os elementos e vou dividir pelo número de elementos que tem aqui dentro, que no caso será 19, né? Eu tenho 19 elementos dentro do conjunto. A média, o que eu fiz? Eu peguei o volume, tá? E eu coloquei em ordem crescente. O menor aqui é o 8.500, o maior é 6.340.000. Beleza? Então vou chamar esse 8.500 de mínimo e vou chamar o 6.340.000 de máximo. Tá bom? E quem vai ser a mediana? Vamos determinar a mediana primeiro. A média vocês fazem. A mediana, eu colocando todos os números em ordem crescente ou decrescente, eu vou olhar qual que é o número que está no meio
quem está no meio dessa fileira, tá? Então, se são 19 elementos, eu vou ter aqui, ó, 1, de trás para frente, tá? Ó, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pego 19, vou dividir por 2, né? 19 dividido por 2 vai dar 9 e vai sobrar 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar aqui, ó, na ordem crescente. Eu vou até o elemento número 9. Ó, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quem vai ser a mediana? Vai ser o 10º termo. Tá? Que esse daqui vai estar no meio. Então, ele vai ter 9 para cima e 9 para baixo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Então, esse cara aqui, ó, 375 mil, é o número que está no meio. Então, eu vou chamar ele de mediana. Tá? Então, de novo, a mediana, eu vou pegar todos os elementos do conjunto, vou colocar em ordem crescente ou decrescente, tá? E eu vou olhar para o cara que está no meio. Tá? Quando eu tenho quantidade de elementos aqui, que é o n, vai ter um número, se for um número ímpar, eu vou ter uma mediana. Tá? Se o número de elementos for um número par, eu vou somar os dois números que estão no meio, tá? E vou dividir por 2. Beleza? Nesse caso aqui, conforme é ímpar, eu só vou olhar o elemento que está no meio. A moda, nesse caso aqui, a moda, o que a gente vai ter que olhar? A gente vai ter que olhar todos os elementos e ver se tem algum elemento que repete. Ó. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhum elemento que repete. Tá? Então, a gente vai falar que a informação volume atual, a mediana é igual a 375 mil. E a gente vai falar que não tem moda, tá? Porque não tem nenhum elemento que repete. Não tem moda. E aqui, a média, vocês vão calcular. Vocês vão somar todo mundo e vai dividir por 19. Aí essa vai ser a média. Beleza? Bem, sugiro para vocês que estão no terceiro ano de ensino médio, começar a trabalhar estatística, começar a usar o Excel. Tenta transferir todas essas informações para o Excel, que daí nos próximos vídeos eu consigo mostrar para vocês como calcular essas informações de tendência central aqui, moda, média e mediana, utilizando o Excel, que é muito mais rápido. Beleza? Espero que você tenha entendido aí, que você tenha gostado. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Valeu!